Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré para mais este encontro semanal e que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus através de Emmanuel por Chico Xavier, não é? Então, vamos fazer uma ligação com os bons espíritos que nos guiam e com Jesus, o nosso Mestre. Que Ele possa nos abençoar estes momentos em que vamos passar juntinhos. Que assim seja. E hoje, meus queridos, nós vamos refletir sobre o livro Pão Nosso e a lição número 120, Conciliação. Olha que palavra bonita, né? Antes de iniciarmos a leitura do primeiro trecho, gostaria de comentar um pouco sobre o termo conciliação. Fui buscar no dicionário e a gente vai encontrar em algumas traduções também reconciliação, que é manter-se em paz com os outros, nos afinizarmos, nos darmos bem, conciliar os nossos sentimentos, não é? Então é uma das coisas mais bonitas que a gente tem na vida. Nós temos a chance de nos darmos bem com os outros, de procurarmos manter a paz uns com os outros. Na verdade, o ensinamento começa com uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, que nos diz: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. No primeiro momento parece ser uma coisa bem áspera, né? bem assim, rígida para Jesus. Mas vamos analisar um pouquinho em que contexto estava esta frase. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele é todinho sobre as bem-aventuranças. Quando Jesus sobe ao monte e nos diz aquela beleza, aquele canto maravilhoso que é as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Após ele falar dessas 8 bem-aventuranças, isso no Evangelho de Mateus, ele começa a instruir os seus discípulos mais chegados, aqueles que ficaram após o Sermão do Monte, sobre algumas diretrizes da nossa evolução. Então essa frase está nesse contexto. Quando Jesus comenta com eles, porque era um costume da época, ir no templo e oferecer uma oferenda, entregar uma oferenda naquele altar. Então Jesus começa assim: se estiver diante do altar para colocar a sua oferta e se lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixe a tua oferta e entre em acordo com teu irmão. Aí vem a passagem: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho. E ao finalizar essa frase, ele ainda termina: em verdade eu vos digo, dali não sairá antes que teres pagos o último ceitil ou o último centavo, que também parece bem áspero nas palavras de Jesus. Antes da gente voltar a esse versículo, gostaria de falar um pouquinho do que a doutrina espírita nos esclarece. Para que a nossa evolução seja completa, pois nós somos um espírito imortal, é necessário que aprendamos principalmente a amar e a perdoar, ou seja, a estar em paz com os outros do nosso caminho. E uma vez que, ao fazermos isso, amar e perdoar, nós estaremos libertos das amarras do ódio, da vingança, da animosidade, que são 3 coisas que atrapalham o nosso caminhar, que deixam com que a gente estacione nessa gama de sentimentos
sem poder ter um olhar à frente. A doutrina espírita também nos esclarece que o espírito é imortal. Sendo ele imortal, esta vida que se encerrará com o nosso desencarne, ela seguirá na vida do espírito. E também nos diz que ao desencarnarmos, ao fazermos a passagem, nós vamos para o outro lado do jeito que a gente é aqui, com as nossas desavenças, com as nossas simpatias, com as antipatias, com os sentimentos até de ódio e rancor, ou sentimentos de amor e perdão. Então, essa vida espiritual que a gente tanto almeja e que ela existe, nós vamos continuar com esses ranços que levamos daqui. E parece que é meio improvável, mas é fato que nos acertarmos enquanto estivermos aqui encarnados, teria uma simplicidade, uma facilidade maior do que esperar que a gente desencarne. Por que essa afirmação? Porque enquanto estivermos aqui encarnados, nós esquecemos as nossas existências anteriores, com todas as suas desavenças. Então, é muito mais fácil, podemos dizer, que sem lembrar o que de fato nos aconteceu entre nós e aquela pessoa cuja desavença existe, é mais fácil do que quando passarmos para o outro lado, a gente vai se lembrar de tudo. Então, essa desavença, essa antipatia, esse rancor toma uma amplitude maior. Por isso que Jesus fala, concilia-te com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Não é? Antes de você colocar a tua oferenda, a tua oferta a Deus, vai lá e reconcilia-te, que é de fato maior importância terá para a evolução do espírito. Faz parte das leis divinas esse processo evolutivo. Então, quando Jesus termina o seu ensinamento dizendo que em verdade te digo, dali não sairá antes de teres pagos o último centavo, na verdade quer dizer que vamos reencarnar quantas vezes for necessário para fazer essa conciliação. E já que a gente está aqui, tendo conhecimento, vendo como é que as coisas funcionam, então é melhor a gente pôr em prática, sempre que pudermos, essa parte da nossa vida. Olha que bonito isso, que esclarecimento importante que a doutrina espírita nos dá, porque nos incentiva a progredir, nos incentiva a fazer o nosso melhor. Então veja que esperança que Jesus nos dá ao nos orientarmos. Olha, vai lá, reconcilia-te, faz as pazes e vamos ver, e segue a vida, fazendo o que podes. Voltando à leitura de Emmanuel, a gente vai encontrar na primeira frase, quando ele comenta esse versículo, ele diz assim: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Bom, gente, isso pode acontecer. Ao tomarmos conhecimento dessa passagem, a gente tem vontade de fazer o seguinte: olha, então eu vou lá, vou conversar, vou ver o que aconteceu de fato e estar em paz com essa pessoa. Ao chegarmos a ela, muitas vezes encontramos uma barreira por parte dela nesse caso, porque nós estamos procurando, nós estamos com conhecimento. Então, o que importa para a nossa evolução, para as leis divinas, para a lei até de justiça divina, né, naquela justiça de Deus mesmo, é estarmos dispostos a. Então, a nossa parte é a coisa mais importante para a nossa evolução.
Se o outro não compartilha desse mesmo ideal de conciliação, então a gente deixa o tempo seguir para que as coisas se ajustem e que possamos novamente fazer a tentativa, mas que de nossa parte haja já a força de vontade para fazer. Aí ele diz assim: a advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale dizer, faze de tua parte. Então é exatamente o que a gente acabou de comentar. Nós que estamos tendo esse conhecimento, devemos fazer a nossa parte, colocar em prática essa instrução de Jesus, esperar o tempo do outro, caso ele aceite e caso ele não aceite. Então, Emmanuel nos explica de uma maneira muito bonita que pode acontecer isso, mas que a gente possa fazer o melhor para que a nossa consciência individual esteja em paz. Ele ainda vai mais adiante e nos fala: corrige quanto for possível, olha que bonito, quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Então, olha que lindo que ele nos diz, o quanto for possível. Porque aí vocês podem até pensar, mas eu não sei os meus erros passados. E não importa que a gente saiba. Importa que a gente viva o nosso presente, identifique uma antipatia, uma coisinha assim que não esteja nos dando paz e façamos a nossa vontade, exercitemos a nossa vontade perseverante na conciliação. Ele segue adiante dizendo: se o adversário é ignorante, ignorante é falta do conhecimento, né? Medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agistes com piores características. Então veja, se a gente encontrar essa barreira no outro, mesmo porque muitas vezes ele não tem esse conhecimento, essa força de vontade que a gente está construindo, vamos meditar quando a gente era assim também, se não fizemos pior. Então são coisas que a gente pode alimentar o nosso espírito, o nosso conhecimento, para que a nossa vontade seja perseverante. E ele diz aí, se é perverso, deixa eu virar por, se é perverso, categoriza a conta de doente em vias de cura. Às vezes a gente se desencanta com a perversidade do outro. Vamos nos lembrar que em algum momento nós também tivemos essa atitude e fomos buscar a cura. Então esse irmão nosso que porventura esteja nesse estágio também vai ser curado no tempo certo, na hora certa da sua compreensão, como nós o fomos através da misericórdia divina. Emmanuel ainda continua dizendo: faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Ou seja, faze o bem que puderes. Tenha dentro de si essa boa vontade, porque todos nós somos espíritos que já erraram muito no passado e que hoje caminham em busca da cura e em busca da paz. A paz deve partir de nós, a conciliação também. Mesmo quando a gente disse lá no começo, encontremos uma barreira, façamos com que o nosso coração
se construa no amor ao próximo, mesmo que ele seja um adversário implacável. Vamos fazer o bem que pudermos. E Emmanuel termina: trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Olha que lindo! Faz o bem que puderes, mas se esse adversário ainda está com o coração endurecido, implacável nos seus sentimentos, deixa que a vida encaminhe as coisas, porque o primeiro passo nós já demos, que é procurar a conciliação. E faze o bem a todos que cruzarem o seu caminho. Tudo isso vai construir essa força de vontade que a gente tem dentro de nós. Cabe comentar também que o Livro dos Espíritos, na pergunta 992, ele diz assim: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Olha aqui, que pergunta interessante que Kardec faz, né? A resposta: fazer o que já na vida atual que o espírito progrida. Se tiver tempo de reparar as suas faltas, quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então Kardec já pergunta para os espíritos na época que consequência então traz essa boa vontade de se arrepender e buscar a conciliação, se o outro não quer. A consequência é a evolução que a gente já vai fazer nesta jornada. E isso é importante, porque teremos outras jornadas e tudo que a gente fizer nessa será a base para a programação da próxima vida, né? E a nossa consciência, quanto mais em paz ela estiver, melhor. Uma outra pergunta que Kardec faz, né? É na 993. Não há homens que se têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? A resposta é muito clara. Já te disse que todo espírito tem que progredir. Aquele que nesta vida ainda só tem esse pensamento do mal, esse instinto, terá em outra vida a noção do bem. Por isso que a gente refletiu lá no começo que cada um tem o seu tempo. Faz a tua parte, busca a tua reconciliação, tanto com o outro como consigo mesmo, porque conciliar consigo mesmo, com a gente mesmo, entendendo de fato o que somos, o que fomos, o que estamos sendo, o que seremos, vai fazer de nós seres humanos melhores, espíritos mais evoluídos, com coração leve e liberto de todas as amarras do ódio e da vingança. Vamos fazer esse trabalho que Emmanuel nos explica tão bem e o nosso mestre nos ensina que é mais importante reconciliar com o seu adversário enquanto está no caminho dele do que qualquer oferenda feita nos altares dos templos religiosos. Vamos entender que o templo religioso mais importante é a nossa consciência e a nossa ligação com o nosso Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso. E assim, eu agradeço muito o carinho de todos, a gente já parte para o encerramento dessa reflexão e eu convido a todos nesse instante novamente a elevar os pensamentos ao alto, a Deus Pai, e deixar que todo o amor que nós temos dentro de nós possa fluir nesse instante para aqueles que se dizem nossos adversários, nossos inimigos, que eles possam já receber de nós todo o amor que possuímos. E assim, eu desejo a todos uma ótima semana, com muito Jesus no coração, com muitas bênçãos de Jesus nas nossas vidas e que tenhamos sempre a coragem de seguir adiante. Muito obrigada, um abraço bem carinhoso a todos.